Fala, meu querido! Fala, minha querida! Seja novamente bem-vindo ao nosso canal, o canal da Fato Livre. Queridos, se você ainda não fez inscrição no nosso canal, não deixe de fazer inscrição no nosso canal. Se inscreva! E depois que você assistir essa aula, se você gostar, dá aquele likezinho positivo. Se você não gostar, dá aquele likezinho negativo. Eu sou o professor Marcão, professor de matemática. Moçadinha, nós estamos estudando um ramo da matemática que é chamado de estatística. Marcão, estatística cai no vestibular? Sim, todos os anos no vestibular Enem cai a matéria de estatística, cai gráfico, cai estatística. E nós estamos estudando na parte de estatística o famoso 3M. Eu sei, querido, que você já deve ter pensado aí. Ah, agora eu entendi. Os 3M são Marcão, matemática, moleza. Mas não é não, queridos. Quando você fala nos 3M, os 3M são média, mediana e moda. Queridos, já estudamos todas as médias. Média simples, média ponderada, média geométrica e média harmônica. Mas quando você fala em mediana, também estudamos. Mediana nada mais é que uma tendência central. É você organizar os seus números de uma maneira crescente ou decrescente. O número que estiver no meio é a mediana. Não tem pegadinha, professor, nenhuma. Queridos, nós chegamos na parte dos 3M mais fácil que pode existir. Nós chegamos na moda. Hã? Você olha para o professor Marcão e fala assim: esse professor não está na moda. Queridos, o que é moda? Você já ouviu falar dessa parte da estatística chamada moda? Todas as vezes que você fala em moda, queridos, nada mais é que é o quê? Queridos, quando você anda pela rua e você olha para aquelas pessoas e fala assim: xalá ele! Está na moda! É isso que você pensou mesmo, querido. Só que quando a gente fala em estatística, moda, a moda da estatística significa o quê? A moda representa o valor mais frequente de um conjunto de dados. Sendo assim, para defini-la, basta observar a frequência. Frequência! Marcão, o que é frequência? Queridos, frequência é a quantidade de vezes que aparece, moleza. Ah, professor, então para observar a moda basta só olhar a quantidade de vezes que aparece? Sim. Aquele número ou aquele elemento que mais aparecer, isso é a moda. Ah, mentira. É só isso que é moda? Sim. Queridos, os 3M da estatística: média, mediana e moda. Mas, professor, e se tiver mais de um elemento que aparece a mesma quantidade de vezes? Se um conjunto de dados é chamado de bimodal, porque existe um número que aparece a mesma quantidade de vezes, ou seja, se dois números aparecerem a mesma quantidade de vezes, é bimodal. Porém, até hoje eu nunca vi o Enem cobrar bimodal, queridos. Mas se porventura ele cobrar, você já sabe, é quando um número aparece mais vezes, igualmente a outro. Mas, professor, eu ainda não entendi moda, professor. Queridos, vamos lá, porque matemática é moleza. E a melhor maneira de você aprender matemática é com exercício. Queridos, vou organizar aqui para você poder verificar. Uma situação que acontece muitas vezes na parte da estatística no Enem é eles cobrarem os três elementos, os 3 de uma vez. Professor, por quê? Porque é moleza, é fácil demais. Observe esse exercício. Uma equipe de especialistas do Centro Meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente sempre no mesmo horário. Dava o horário, media a temperatura, dava o horário, media a temperatura. Sempre no mesmo horário, durante 15 dias. Perceba, queridos, nós temos 15 informações intercalados a partir do primeiro dia do mês. Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para o estudo e verificação das tendências climáticas. Ah, professor, então é assim que eles coletam os dados para me saber se vai fazer calor, frio ou vai fazer calor e frio.
Porque aqui no estado de Mato Grosso, quem não conhece o estado de Mato Grosso, mais precisamente Cuiabá, só não nasci em Cuiabá. Aqui, queridos, amanhece frio, anoitece calor. Amanhece calor, então amanhece calor, dorme calor. Então, queridos, a verificação é feita das tendências climáticas ao longo do tempo. As medições ocorridas nesse período estão indicadas no quadro. Marcão, eu estou olhando aqui e não estou vendo quadro nenhum. Menininho apressado. Meu querido, minha querida, vou mostrar para você. Tá vendo aí o quadro? Agora que você está visualizando o quadro, olha bem para o quadro. Você vai perceber, queridos, que nesse quadro vai aparecer para você 15 números. 1, 3, 5. Queridos, perceba. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de temperatura. E qual é a pergunta do exercício? Moçadinha, a pergunta do exercício que nós estamos estudando é essa. Ele está perguntando para você qual é a média, qual é a mediana e qual é a moda. Moda é aquilo que mais apresenta para você. Lembra que eu já falei para você? Moda é aquilo que mais apresenta para você. Queridos, dá uma olhada para esse quadro aí. Temperatura. Quando você bate o olho aí, você vai perceber que existe um número que ele está destacando mais vezes. Quem? Olha o 13. O 13,5, ele apresentou para nós 1, 2, 3, 4. Então, moçadinha, nós já podemos falar com certeza que esse número, ele representa para nós a moda. Quer dizer que a nossa moda é o número 13,5 graus. Mas, professor, que mais que eu preciso observar? Moçada, eles vão pedir para você fazer a média. Queridos, média é a última coisa que você faz. Todas as vezes que você for resolver um exercício, a primeira coisa que você vai encontrar na estatística, se ele pedir os 3 M's, média, mediana e moda, acha a moda, já achamos a moda. A segunda coisa que nós vamos aprender a encontrar é a mediana. Para mim poder encontrar a mediana, nós precisamos organizar os dados de uma maneira crescente ou decrescente. Eu, professor Marcão, só faço crescente. Queridos, eu preciso que você olhe no meu quadro virtual. Quando você olhar no meu quadro virtual, já anotei para você que a nossa moda é 13,5. Moçadinha, se você observar aí, nós temos um total de 15 elementos. Como nós temos 15 elementos, esses 15 elementos, existe um número que está situado no seu centro. Então, queridos, lembra aqui que é mediana? Nós vamos organizar do menor para o maior e encontrar o número que está localizado no centro. Mas, moçada, quero te informar aqui, ó. Uma fórmula bastante importante para nós, quando a gente tem muitas informações, é você saber encontrar a posição da mediana. Não confunda, não é a mediana, é a posição. Essa formulazinha aqui, ela vai dizer para você qual é a posição que vai estar a sua mediana. Como que é, professor? N mais 1 dividido por 2. Quem é esse N, professor? Número de elementos que você tem. Então, nesse caso específico, nós temos aí que a posição da nossa mediana, ela vai ser, como eu tenho 15 números, mais 1 dividido por 2, 15 mais 1, isso vai me dar 16, dividido por 2. Senhoras e senhores, nossa posição é a oitava. Não confunda, meu querido. Não é que o nosso número mediana é o número 8, é a oitava posição. Mas, professor, e agora como que eu vou fazer para encontrar a oitava posição? Queridos, volta de novo aqui para o nosso quadro, tá? Eu quero que você observe de novo aqui o nosso quadrinho. Queridos, se você observar o nosso quadro, nós vamos perceber, então, que nós precisamos verificar. Como o professor Marcão vai organizar do menor para o maior, vamos olhar quem é o menor número que você tem nesse quadro aí. Você vai perceber que o menor número que nós temos no quadro é o 13,5.
5. Lembra que nós temos que encontrar a oitava posição? Já achamos a primeira, já achamos a segunda, já achamos a terceira, já achamos a quarta, porque a nossa moda é o 13,5. Nós já escrevemos 4 números, 13,5, 13,5, 13,5. O próximo número na nossa sequência crescente é o número 14. Então já achamos o quinto número. O sexto número vai ser 15,5. Já achamos 6 números. O nosso sétimo número vai ser o número 16. Marcão, eu não estou entendendo o que você está fazendo. Meus queridos, o professor Marcão está organizando. Todas as vezes que você for encontrar a mediana, eu preciso organizar do menor para o maior número. Se porventura você ainda está perdido nesse assunto, volte na aula de mediana e verifique essa situação. E como eu estou fazendo aqui para a gente ganhar tempo, porque ele pediu os 3 famosos M, ele pediu a média, a mediana e a moda, nós já encontramos que a nossa moda é 13,5. Nós estamos encontrando, nós já estamos no sétimo número. Como nós vimos que a posição da nossa mediana, essa posição vai ser o oitavo número. Quer dizer, queridos, perceba que o próximo número, senhoras e senhores, é ele que é a nossa mediana. E esse número é o número 18. Moçadinha, observe a seguinte situação. A pergunta do exercício aqui é essa, tá? A pergunta do exercício, ele está perguntando para nós, em relação à temperatura, os valores de média, mediana e moda são, respectivamente, um atrás do outro. O primeiro número que vai estar aparecendo para você é a média. O segundo, a mediana. E o terceiro é a nossa moda. Queridos, você lembra que quando nós acertamos ali, mostrei para você que a nossa moda, olha aí no meu quadro virtual, a nossa moda, nós encontramos que a moda é 13,5. Então, moçadinha, ou é alternativa letra A ou é alternativa letra B. Mas quando você volta para mediana, ela é o oitavo elemento. E o nosso oitavo elemento, nós encontramos um número que é 18 graus. Ou seja, qual é a única alternativa que aparece isso aí? Mas, professor Marcão, você não vai calcular a média? Meus queridos, lembra que eu falei para você? Ele pediu para vocês os 3 elementos: média, mediana e moda. Olha para sua média na sua tela. Você vai perceber que todas as médias são 17, eu não preciso calcular. Então, senhoras e senhores, qual é a alternativa corretíssima? A alternativa correta é letra B. Boa de prova. Moçadinha, em resumo, Enem 3M, os 3M, média, mediana e moda, são exercício moleza. Se porventura, querido, você ainda não se inscreveu no nosso canal, escreva Fato Livre. Se você gostou da nossa aula, dá um likezinho positivo. Se você não gostou da nossa aula, dá um likezinho negativo. Queridos, eu sou o professor Marcão, sou um dos professores de matemática e eu falo sempre que matemática é moleza. Fica aqui um abraço para você, até o nosso próximo encontro.